Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos sobre a vida espiritual, sobre os espíritos, né? Sobre nós mesmos que somos espíritos e que temos um corpo. Me lembrei de perguntar aqui hoje para vocês: você tem medo de espírito? Estou fazendo essa pergunta e confesso que eu tive muito medo de espírito. Pelo menos antes de começar a estudar a doutrina, de começar a entender, né? A gente teme, é normal ter medo, a gente teme aquilo que não conhece, aquilo que povoa a nossa imaginação. Porque a imaginação também não tem limite, né? A gente imagina as maiores loucuras. Aí um dia eu estava conversando com a minha irmã e falando com ela sobre desencarnação, a gente trocando ideia, eu falei, olha, quando eu desencarnar, eu venho te contar como é que é. Ela falou, pelo amor de Deus, não volta. Eu falei, como assim? Você tem medo de mim? Ela falou, de você não, mas do seu espírito eu vou ter. Gente, isso é um mito, né? Porque espírito é espírito, desencarnado ou encarnado, né? Quando desencarna, o espírito vai ser o mesmo que era. Se eu amo minha irmã quando encarnada, vou continuar amando quando desencarnar, né? O espírito que gosta de fazer o bem encarnado, ele gosta de fazer o bem desencarnado. O espírito que gosta de pregar peças quando está aqui na Terra, quando desencarnar vai continuar gostando, pelo menos por um tempo, né, gente, até compreender o que é necessário para a sua evolução, né? E eu sei que a gente chegar na sala, por exemplo, encontrar um espírito sentado no sofá é uma coisa muito assustadora, né? Porque ele não precisou bater, não precisou abrir a porta, de repente ele aparece. Gente, mas a gente pode ficar tranquilo, porque eles estão aqui, estão aí, sentados aqui nos nossos sofás, andando pelas nossas casas, conversando entre si e algumas vezes tentando nos influenciar também com as suas ideias, né? Mas nós não os vemos porque estamos em dimensões diferentes. Aqueles médiums de clarividência, eles podem ver, né? Mas nós que não temos essa mediunidade, não os veremos. Claro, eles podem também ser vistos em algumas sessões espíritas de ectoplasmia, mesmo por quem não tem clarividência. Mas isso é um assunto para mais tarde, né? Uma sessão de ectoplasmia, uma sessão muito séria, que envolve muita seriedade, espíritos de muito elevados que vêm falar conosco, e a gente não pode pensar em utilizar essas sessões para brincar. No Livro dos Espíritos, na pergunta 76, Kardec pergunta que definição se pode dar dos espíritos. E eles, os espíritos, respondem: pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Sim, vamos começar a derrubar esse mito e entender, gente. São seres inteligentes, somos nós os espíritos. E na pergunta 87, ele pergunta: os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? E a resposta: os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, estão sempre ao vosso lado, observando e agindo sobre vós, sem o perceberdes. E também eles explicam depois, né, nesse mesmo capítulo, nessa pergunta, eles dizem que nem todos os espíritos vão a toda parte, porque há regiões que são interditadas aos menos adiantados. Gente, eu quero lembrar que essas respostas foram dadas pelos próprios espíritos. Quando Kardec estava codificando a doutrina espírita, ele enviava perguntas para vários médios espalhados no mundo todo, recebia as respostas, juntava, compilava, comparava, e assim ele começou a escrever o livro do Espírito. Mas as respostas não são dele, são dos espíritos que vieram para instruir. Mas o que é o espírito, afinal? É uma energia, uma luz, uma visão? Gente, ele está revestido por um
envoltório chamado perispírito, que é formado por um fluido retirado do fluido cósmico universal, que é aurido na atmosfera do próprio planeta em que o espírito habita. Então, os fluidos são diferentes. Em planetas mais rudes, mais grosseiros, os fluidos são mais grosseiros. Em planetas muito elevados, os fluidos são sutis. O espírito, o perispírito, aliás, ele é o laço que une o espírito ao corpo físico. Pela morte do corpo, o espírito se liberta, porém mantém consigo o seu perispírito. Então, gente, eu gosto muito de comparar a ideia, né, do que seria o espírito e seu perispírito com o abacate. A semente seria o espírito, né? A polpa, o perispírito, e a casca seria o corpo. Né? E essa imagem assustadora, gente, que a gente vê em filme de espíritos envoltos em tecido branco e que a gente costuma achar que fossem fantasmas. Algumas vezes eles têm, aliás, para os nossos olhos carnais, uma aparência porque usam o ectoplasma para se materializar. E eu já falei, né, com vocês um pouquinho sobre o ectoplasma nos nossos vídeos anteriores, mas existe um médico espírita, que é o Dr. Paulo César Frutuoso, esse aí da foto, que é um dos maiores estudiosos do tema ectoplasma, e ele explica perfeitamente esses detalhes da ectoplasmia, como e quando pode ser usada, as sessões de cura que são realizadas com ectoplasma. É sensacional. Eu vou deixar o link para vocês de dos vídeos dele aqui na descrição deste vídeo, tá? Gente, não perde. Muito obrigada e até a próxima.